Alguns momentos ao vivo são planejados para serem apenas mais uma edição de um programa televisivo, mas, às vezes, uma conversa pode tomar um rumo inesperado e se tornar algo inesquecível. Foi exatamente isso que aconteceu quando Patrícia Abravanel recebeu Nicolas Ferreira em seu programa no SBT. Aquele dia começou como qualquer outro nos bastidores da emissora. O estúdio estava movimentado, com câmeras sendo ajustadas, produtores finalizando detalhes e assistentes de palco garantindo que tudo estivesse perfeito para mais uma transmissão. Patrícia, acostumada à rotina frenética da televisão, observava o cenário sendo preparado enquanto sentia que havia algo diferente no ar. Desde que assumiu seu espaço na TV, ela sempre seguiu a essência deixada por seu pai, Silvio Santos, de levar entretenimento para toda a família, promovendo conversas leves e envolventes. Mas, naquela tarde, uma sensação difícil de explicar tomava conta dela. O motivo? O convidado especial daquele dia. Nicolas Ferreira, jovem deputado federal, era conhecido por sua forte oratória e por defender abertamente valores cristãos. Sua presença no programa gerava expectativa entre a plateia e a equipe. Muitos o admiravam, enquanto outros estavam curiosos para saber como seria sua participação na entrevista. Enquanto aguardava nos bastidores, Nicolas ajeitava seu terno azul e ajustava o microfone preso à lapela. Ele já estava acostumado a entrevistas e debates acalorados, mas sentia que aquela conversa poderia ser diferente. Quando finalmente entrou no palco, o público reagiu com entusiasmo. O som dos aplausos ecoou pelo estúdio, e Patrícia sorriu ao recebê-lo. "Seja muito bem-vindo, Nicolas", disse ela, com a simpatia que lhe era característica. Nicolas apertou a mão da apresentadora e retribuiu o sorriso. "O prazer é todo meu, Patrícia. É uma honra estar aqui, nesta emissora tão icônica e presente na vida de milhões de brasileiros." A plateia aplaudiu mais uma vez. Patrícia fez um gesto para que ele se sentasse e, em seguida, olhou para as câmeras. O programa estava prestes a começar, e mal sabia ela que aquela entrevista ficaria marcada para sempre. O clima no estúdio era de entusiasmo. O público, animado, aguardava uma entrevista interessante, mas ninguém imaginava o quão intensa aquela conversa se tornaria. Patrícia Abravanel, com sua postura profissional e carismática, iniciou o bate-papo de maneira descontraída, como sempre fazia. Seu objetivo era criar um ambiente confortável para seus convidados e, ao mesmo tempo, prender a atenção dos telespectadores. "Nicolas, você é um dos políticos mais jovens do Brasil e tem um grande apoio popular, principalmente entre os cristãos. Como é para você carregar essa responsabilidade?" perguntou Patrícia, inclinando-se levemente para a frente, demonstrando interesse genuíno na resposta. O jovem deputado sorriu, ajeitou o microfone preso à lapela e respondeu com um tom firme, porém sereno: "Patrícia, eu enxergo isso como um propósito de vida. Desde pequeno, aprendi que a fé não é algo apenas para ser guardado, mas para ser vivido. E ao longo da minha trajetória, percebi que defender valores cristãos na política não é apenas uma escolha pessoal, mas um dever. Hoje, muitas pessoas se sentem pressionadas a esconder suas crenças com medo de retaliação, e eu não acho que isso seja certo. Minha missão é lembrar a todos que Deus continua presente e sempre estará ao nosso lado, mesmo quando o mundo tenta silenciar essa verdade." Patrícia o escutava atentamente. Seu olhar demonstrava interesse e, ao mesmo tempo, parecia refletir sobre algo. O programa seguia um roteiro estruturado, mas Patrícia sempre gostou de improvisar e sentir o ritmo da conversa. E foi por isso que decidiu tocar em um assunto mais delicado. Ela endireitou a postura, olhou nos olhos de Nicolas e perguntou com uma expressão séria: "Seu nome já esteve envolvido em diversas polêmicas, principalmente quando se trata de temas sociais e religiosos.
Você acredita que essas controvérsias surgem porque você fala abertamente sobre sua fé? Nicolas Ferreira respirou fundo antes de responder. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de pergunta, mas a forma como Patrícia abordou o tema demonstrava um interesse real na resposta. Sim, Patrícia, eu não tenho dúvidas disso. Vivemos em um tempo onde falar sobre Deus publicamente se tornou algo quase proibido. Muitas pessoas evitam expor sua fé porque têm medo de serem ridicularizadas, atacadas ou até canceladas. Mas eu não posso negar quem eu sou. Minha fé me define, molda minhas decisões e guia minhas atitudes. Se isso causa desconforto em algumas pessoas, eu respeito. Mas não vou deixar de expressar minhas crenças só para agradar a opinião pública. O estúdio ficou em silêncio por um instante. O público absorvia cada palavra dita. Algumas pessoas na plateia trocaram olhares, outras apenas mantinham a atenção fixa nos dois. Patrícia hesitou por um momento antes de responder. Ela não esperava que aquele assunto a tocasse de maneira tão profunda. Inspirou lentamente, como se estivesse reunindo pensamentos antes de continuar. Eu entendo o que você está dizendo. Sua voz saiu mais suave, quase introspectiva. Os telespectadores em casa podiam notar a mudança no tom da entrevista. Algo naquela conversa havia mudado, e Patrícia parecia estar lidando com emoções que não havia planejado expor ao vivo. A entrevista estava apenas começando, mas já deixava claro que não seria apenas mais uma. A entrevista já havia tomado um rumo inesperado. O que começou como uma conversa sobre política e juventude agora se transformava em uma discussão mais profunda sobre fé, crenças e a influência de Deus na vida das pessoas. O estúdio estava em silêncio, e a plateia acompanhava cada palavra dita com atenção. Patrícia Abravanel, que sempre soube conduzir entrevistas de maneira leve e descontraída, agora se via diante de um momento de introspecção. Após ouvir a resposta de Nicolas Ferreira sobre a importância de manter sua fé independente das críticas, ela respirou fundo antes de falar. Seu olhar estava fixo no convidado, mas, ao mesmo tempo, parecia distante, como se estivesse revivendo memórias dentro de sua própria mente. Eu entendo o que você quer dizer, disse Patrícia, sua voz soando mais suave, quase como um sussurro. Ela fez uma breve pausa, e Nicolas permaneceu atento, esperando que ela continuasse. Meu pai, Silvio Santos, sempre teve uma relação muito forte com Deus. Ele nunca precisou falar abertamente sobre isso na televisão, mas dentro de casa, sempre nos ensinou a importância da fé. A plateia escutava em silêncio. Nicolas sorriu, compreendendo o que aquela lembrança significava para Patrícia. Silvio Santos é um grande exemplo para todos nós. Sempre foi um homem batalhador, que construiu sua história com muito esforço e dedicação. Mas eu acredito que o que o manteve firme em sua trajetória foi a base de fé que ele carregava dentro de si. Patrícia assentiu levemente, seus olhos começando a brilhar com um brilho contido, como se estivesse segurando a emoção. Você sabe, Nicolas, meu pai sempre dizia que tudo o que ele conquistou foi graças a Deus. Ele orava antes de tomar grandes decisões e sempre nos ensinou a agradecer pelas oportunidades que surgiam. Mas, com o tempo, eu acho que acabei me afastando um pouco disso. A correria da vida, os compromissos, as responsabilidades, tudo foi me consumindo, e eu não percebi que essa conexão com Deus foi ficando cada vez mais distante. O estúdio inteiro parecia suspenso naquele momento. Era como se cada pessoa presente estivesse refletindo sobre suas próprias crenças e sua relação com a espiritualidade. Nicolas olhou para Patrícia com um semblante sereno. Ele sabia que aquela conversa havia tocado algo profundo dentro dela. Patrícia, Deus nunca se afasta de nós. Somos nós que, com o tempo,
nos distanciamos dele. Mas ele está sempre esperando de braços abertos, pronto para nos receber de volta com amor e misericórdia. Foi então que as primeiras lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Patrícia. Ela piscou algumas vezes, tentando conter a emoção, mas já era tarde demais. O impacto daquela conversa foi mais forte do que ela esperava. Ela levou as mãos ao rosto por um instante, respirou fundo e, ao baixar as mãos, sorriu timidamente, como alguém que acabou de ser surpreendido por suas próprias emoções. Eu acho que eu precisava ouvir isso hoje, disse ela, com a voz levemente embargada. A plateia, que até então estava silenciosa, começou a aplaudir. Muitas pessoas na plateia também pareciam emocionadas. Algumas enxugavam discretamente os olhos, enquanto outras apenas sorriam, absorvendo aquele momento genuíno. Nicholas inclinou-se levemente para a frente e falou com um tom de voz tranquilo, quase como se estivesse fazendo uma prece silenciosa. Às vezes, Deus usa momentos simples para nos lembrar do nosso propósito. E eu acredito que hoje Ele está falando com você, Patrícia. Ela assentiu, ainda enxugando algumas lágrimas, e olhou diretamente para o público. Talvez algumas pessoas que estão nos assistindo também precisem ouvir isso. Talvez estejam passando por momentos difíceis, sentindo que Deus está distante, mas a verdade é que Ele nunca nos abandona. O silêncio no estúdio foi quebrado por mais uma salva de palmas. O que era para ser apenas mais uma entrevista havia se tornado um dos momentos mais marcantes que o programa já havia exibido. E o que aconteceria a seguir tornaria tudo ainda mais especial. O silêncio no estúdio era absoluto. Depois da forte declaração de Patrícia sobre sua conexão com a fé e a emoção que tomou conta do momento, a plateia parecia sentir que estava presenciando algo maior do que uma simples entrevista. Patrícia ainda segurava um lenço de papel nas mãos, tentando conter as lágrimas discretamente. Nicholas, com um semblante sereno, observava a reação dela com respeito. Ele sabia que aquele momento não era apenas uma conversa, mas sim uma experiência transformadora para todos ali presentes. Foi então que, de forma espontânea, Nicholas olhou para Patrícia e fez uma pergunta que pegou a todos de surpresa. Posso fazer uma oração? Patrícia hesitou por um instante. Ela olhou para a plateia, que parecia aguardar ansiosamente pela resposta. Depois, voltou os olhos para Nicholas, sorriu e assentiu. Claro, eu o adoraria. No mesmo instante, um novo silêncio tomou conta do estúdio. Era como se o tempo tivesse parado. O público, a equipe de produção e até os câmeras sentiram a mudança na atmosfera do programa. Nicholas se ajeitou na cadeira, respirou fundo e, com um tom de voz firme e tranquilo, iniciou a oração. Senhor, neste momento, queremos te agradecer. Obrigado por estarmos aqui reunidos, por cada pessoa que está assistindo e por tocar os corações que precisam sentir tua presença. Pai, sabemos que muitas vezes nos afastamos de ti, mas tu nunca nos deixas. Hoje, Patrícia relembrou a fé que sempre esteve dentro dela, e sabemos que isso não é por acaso. Que essa entrevista possa servir como um lembrete de que tu sempre estás conosco, nos guiando com amor e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. A plateia, quase em uníssono, respondeu. Amém. E então, um forte aplauso tomou conta do estúdio. Algumas pessoas enxugavam discretamente os olhos. Outras apenas sorriam, sentindo o impacto daquelas palavras em seus próprios corações. Patrícia, ainda emocionada, segurou a mão de Nicholas por um breve instante e sorriu. Muito obrigada, Nicholas. Você não tem ideia do quanto isso significou para mim.
Ele retribuiu o sorriso e respondeu de forma simples, mas cheia de significado. A glória é de Deus. O programa continuou seguindo sua programação normal, mas o clima no estúdio havia mudado. O que era para ser apenas uma entrevista se tornou um momento de reflexão, fé e renovação para Patrícia e, sem dúvida, para muitos que assistiam de suas casas. Nos bastidores, a equipe do programa comentava sobre a profundidade daquele momento. Alguns produtores, acostumados à correria do dia a dia da televisão, admitiam que haviam sentido algo diferente no ar. Enquanto isso, Patrícia ainda processava tudo o que havia acontecido. Sentada no camarim, ela observava seu próprio reflexo no espelho e, por um momento, fechou os olhos. Aquele dia havia mexido com ela de uma forma que não esperava. E a repercussão daquele momento não demoraria a explodir. O programa seguiu com sua programação normal, mas a atmosfera no estúdio ainda estava carregada de emoção. Mesmo após os comerciais e a transição para os quadros seguintes, era impossível ignorar o impacto daquela conversa. Nos bastidores, membros da produção comentavam sobre o que haviam acabado de presenciar. Alguns confessavam que nunca tinham visto Patrícia tão envolvida em um momento como aquele. Outros falavam sobre como a entrevista havia tocado algo dentro deles. Enquanto isso, Patrícia se retirou por alguns minutos para respirar e processar tudo o que tinha acontecido. Sentada em seu camarim, olhou-se no espelho e refletiu sobre suas próprias palavras. Ela sempre soube que a fé era uma parte essencial de sua família, mas não percebia o quanto havia se distanciado disso. Aquela entrevista não foi apenas uma troca de ideias e foi um chamado, uma lembrança de algo que sempre esteve dentro dela, mas que havia sido deixado de lado com o passar do tempo. Foi então que um de seus assistentes bateu na porta, interrompendo seus pensamentos. Patrícia, você precisa ver isso. Ela se levantou e seguiu até a sala de produção. No telão, as redes sociais estavam explodindo com comentários sobre a entrevista. Orei junto com Patrícia. Que momento lindo! Obrigado, SBT. Deus tocou meu coração hoje. Nicolas falou tudo. Precisamos de mais momentos assim na TV brasileira. Chorei assistindo. Deus ainda fala conosco, basta ouvirmos. A cada segundo, novas mensagens surgiam. O vídeo da oração já começava a viralizar, sendo compartilhado por influenciadores, líderes religiosos e até pessoas que normalmente não falavam sobre fé publicamente. Patrícia levou uma das mãos ao peito, surpresa com a reação do público. Ela sabia que aquele momento havia sido especial para ela, mas não imaginava que tantas pessoas seriam impactadas da mesma forma. Pouco depois, seu irmão, Silvio Santos Júnior, entrou na sala com um sorriso no rosto. Patrícia, você viu o que está acontecendo? Isso está tomando uma proporção enorme. Ela assentiu, ainda absorvendo tudo. Eu não esperava por isso, foi algo tão espontâneo, tão genuíno. Silvio Júnior colocou a mão no ombro da irmã e sorriu. Sabe o que eu acho? O papai ficaria orgulhoso. Ele sempre valorizou a fé, mesmo sem falar muito sobre isso na TV. E eu tenho certeza de que onde quer que ele esteja agora, está feliz por ver você resgatando essa parte de si mesma. As palavras do irmão a tocaram ainda mais fundo. Patrícia olhou para a tela do computador, onde uma foto de Silvio Santos estava em destaque em uma das matérias que já começavam a circular na internet sobre a entrevista. Ela sorriu, sentindo um calor no peito. Mais tarde, Patrícia enviou uma mensagem para Nicolas Ferreira, agradecendo pela conversa e pelo impacto que ele havia causado não apenas nela, mas em tantas outras pessoas. A resposta de Nicolas veio rapidamente. Foi Deus quem conduziu essa conversa, Patrícia. Eu só fui um instrumento.
Que essa jornada te leve a muitas bênçãos. Inspirada pelo que viveu naquele dia, Patrícia decidiu que queria fazer algo maior. Em reuniões com a produção do SBT, sugeriu a criação de um novo quadro dentro do programa, um espaço dedicado a histórias de superação, fé e transformação. O projeto foi aprovado rapidamente, e em poucas semanas um novo segmento começou a ir ao ar. O primeiro episódio trouxe a história de Maria, uma mulher que havia escrito uma carta emocionada após assistir à entrevista. Ela contou que estava prestes a desistir de tudo, mas que, ao ouvir as palavras de Patrícia e Nicolas, sentiu esperança novamente. O depoimento de Maria emocionou ainda mais telespectadores, criando uma corrente de positividade e renovação de fé. E assim, o que começou como uma simples entrevista se transformou em algo muito maior. Porque, às vezes, uma única conversa pode mudar tudo. Que jornada emocionante acompanhamos juntos! O coração de Patrícia Abravanel, tão sincero, sendo tocado pelas palavras de Nicolas Ferreira. O poder da fé, que por vezes adormece dentro de nós, mas que nunca nos abandona, se manifestou diante de nossos olhos. Não é inspirador? Lembram do início da entrevista? Tudo parecia ser apenas mais um programa comum, mas aos poucos, vimos Patrícia relembrar suas raízes, sentir a presença de Deus e permitir que sua emoção transbordasse. E Nicolas, com sua serenidade e convicção, foi apenas um instrumento para algo maior. Cada momento nos ensinou que Deus sempre encontra uma forma de nos chamar de volta, e que, mesmo na correria da vida, nunca é tarde para reacender a chama da fé. Se essa história tocou o seu coração como tocou o meu, por favor, compartilhe. Quem sabe quantas pessoas, assim como Patrícia, precisam dessa mensagem para lembrar que Deus nunca se afasta de nós. Seu compartilhamento pode ser o abraço que alguém precisa para reencontrar a fé. Curtir e se inscrever no canal nos ajuda a espalhar mais histórias como essa, momentos que nos fazem refletir e nos aproximam do que realmente importa. Cada curtida é como um amém, cada inscrição uma porta aberta para mais histórias que tocam a alma. E me contem nos comentários o que mais emocionou vocês nessa jornada. Foi a reação genuína de Patrícia? A firmeza e serenidade de Nicolas? Ou o impacto que essa conversa teve em tantas vidas? Lembrem-se, meus queridos, que a fé tem o poder de transformar tudo. Assim como Patrícia redescobriu sua conexão com Deus, todos nós temos a chance de fortalecer nossa espiritualidade e levar luz para quem precisa. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias, que Ele guie seus passos e ilumine seus corações. Que possamos sempre estar atentos aos sinais que Ele nos envia e jamais nos esquecermos de que nunca estamos sozinhos. Fiquem com Deus e até a próxima história que vai tocar sua alma.